Namastê, cancerianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para julho de 2024. Eu tenho feito esse tipo de leitura há um tempo aqui no canal. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, eu vou finalizar com uma carta de conselho. Eu escolhi para esse mês as runas nórdicas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as informações dos decks que eu vou usar. Então, vamos. Câncer, Sol, Lua e Ascendente. Julho de 2024. Já vou mostrar para vocês as cartas, tá? Mostrando de um jeito diferente que eu vinha fazendo. Okay. As de espadas. Seis de copas. Sete de copas. Quatro de ouros. A morte. E o rei de copas. Só um aviso para vocês, vocês vão provavelmente escutar som de ensaio de festa junina, tá? Eu moro de frente para um colégio, tem muitos colégios aqui na minha rua, e moro num lugar extremamente barulhento, tá? E às vezes fica difícil encontrar um horário em que vá ter silêncio, que a luz vai estar boa, são muitos fatores para conjugar. Eu vou tentar tirar um pouco do ruído na edição. Vou passar aí um noise reduction no vídeo, mas enfim, peço que tenham paciência e compreensão, né? Bom, é o seguinte. Nós estamos em temporada canceriana, né? Eu já estou gravando esse vídeo na temporada canceriana, então é aniversário de alguns, né? E quando a gente está na temporada canceriana, independente de signos, tá? As pessoas que são nativas dos outros signos também sentem isso de uma forma diferente, mas sentem. Nós recebemos esse chamado para o nosso interior, para aquilo que a gente entende como lar. O que é a noção de lar? E a gente pode pensar nesse lar metafórico, a sua casa, a casa imóvel, e também com quem você se sente em casa. Nós fazemos esse questionamento, pelo menos somos convidados a fazer na temporada canceriana. E aqui para nós no hemisfério sul tem ainda uma questão muito presente e que é muito interessante, porque para nós aqui no sul, a realidade é de passarmos a temporada canceriana no solstício de inverno. Porque no norte é o contrário, certo? No norte é verão. Então, o nosso entendimento aqui do sul, desse retorno para a casa, significa também o retorno para a caverna do inverno. Significa uma hibernação do ser para ele se transformar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso faz sentido aqui para a sua leitura. Faz sentido para as cartas que estão aqui. Para começo de conversa, o rei de copas é você, tá? O rei de copas está aqui representando você. Alguma transformação precisa acontecer para que você se veja bem
consigo, bem dentro da própria pele. E aí o tarot está explicando o quê? Porque existem alguns pensamentos, podemos dizer inclusive memórias, tá? Você está apegado a memórias que tornam a vida menos prática e mais confusa. A mente tem diversos compartimentos, vamos dizer assim. O subconsciente, que é quem cria a realidade, não é a mente consciente, quem cria a realidade é o subconsciente, não consegue enxergar a diferença entre o que acontece na realidade concreta e o que você imagina. Então, tudo que você imprime aqui na sua mente vira realidade do lado de fora. Se você passa muito tempo do seu dia, se você passa dias, temporadas, alimentando memórias, alimentando passado, você está criando o que para o futuro? Mais do passado. Você tem uma chance de mudar isso, mudar a sua realidade no agora. É por isso que se fala tanto do poder do agora em processos de manifestação. É o poder do agora para movimentar o seu despertar espiritual e tudo isso. Só que às vezes as pessoas até adquirem conhecimento, mas elas não sabem como usar o conhecimento. E aquele conhecimento fica nas gavetas da mente, na maior parte das vezes não é acessado e a pessoa ela continua vivendo à base dos seus padrões, à base daqueles imprints que já foram deixados. Então é muito difícil, né? Torna-se, na verdade, difícil sair da zona de conforto. Então, é seguro dizer que você está numa zona de conforto, é seguro dizer que você está preso ao passado. Aí você pode questionar, mas aí qualquer produtor de conteúdo que eu vejo aí, que vai falar dos cancerianos, fala que o canceriano é apegado ao passado. E tá? É uma característica do canceriano clássico, certo? E está aqui para mim, né? Está aqui nas minhas mãos, diante dos meus olhos. O que eu vou fazer para procurar ajudar você a sair desse nó? Porque às vezes as memórias fazem isso, elas criam um emaranhado, não só na mente, mas um emaranhado da pessoa com as suas relações. As relações humanas, elas são um fio, um tecer. Elas são uma trama, né? Toda a realidade é uma trama. Mas você pode viver a sua realidade de uma forma coesa, tem um padrão ali de geometria sagrada, ou você pode viver a sua vida num emaranhado. A maioria das pessoas vive num emaranhado, num labirinto, numa confusão. E isso está representado para mim como o 7 de copas. Estou indo além, né, do significado clássico do 7 de copas como ilusão, tá? Mas podemos dizer que se trata de uma ilusão? Sim, mas tem mais camadas. E são essas camadas que eu estou interessada em investigar. Então, eu vou fugir do padrão, né, meu, né, nessas leituras e vou perguntar, né? O que o 7 de copas está fazendo aqui? O que o 7 de copas quer nos dizer? Tá? Então, eu vou sair desse fluxo de cartas para fazer uma pergunta, né? Porque eu acho que essa pergunta vai ajudar você a estar no seu centro, a estar bem na própria pele e tudo isso. Que é até uma coisa
que eu venho dizendo já há alguns meses. Isso não é novidade para quem está aqui no canal há mais tempo. E aí vocês também podem se questionar, mas é porque as mesmas coisas? Porque os recados não são entendidos, tá? Os recados são sempre os mesmos porque o campo compartilhado não entende. Fica ali, né? É gostosinho ficar na zona de conforto. Às vezes a pessoa ela tá num estado de sofrimento, mas ela não sai porque aquele sofrimento é conhecido. Então, como tem medo do desconhecido, que está aqui representado pela morte também, né? Como tem medo desse desconhecido, é mais interessante ficar chafurdado no ofurô de cocô, né? Que é como muita gente vive, certo? É um ofurô de cocô, mas é um ofurô, né? É isso que as pessoas pensam, né? Cinco de espadas. A lua. Pagem de paus. Tá. Cinco de ouros. Tem algum complemento para os cinco de ouros ou é isso? 10 de ouros. É isso. O que acontece? Você vive uma fidelidade ao passado, tá? Porque é o conhecido, é a programação, é como você treinou a mente, é como você foi educado, é como as outras pessoas agem e aí você faz igual para pertencer ao grupo, tá? Eu não tô falando isso, não leva para o lado pessoal, tá? Eu tô falando também como é que é o modus operandi da população média. Os humanos médios se comportam assim, tá? Mas como eu não quero que você seja um humano médio, né? Esse canal aqui é dedicado ao despertar antes de qualquer coisa. Eu coloco cartas aqui, isso é só a máscara, tá? Se vocês ainda não entenderam isso, entendam agora. É a máscara que eu tô usando, tá? Tô usando uma máscara de cartomante, né? Vocês estão falando com uma semente estelar. Então, a minha intenção aqui é acordar vocês. E eu não vou me dar por satisfeita enquanto isso não acontecer, né? E aí, como é que você vai viver os seus talentos vivendo como um humano médio? Vai viver a vida média, como as pessoas fazem, encarnação após encarnação, preso na roda de Sansara. Então é mais gostosinho, né? Já estamos acordados com relação a isso, que é mais gostosinho ficar no furor de cocô. Por quê? Você tem medo de desagradar. Você tem medo de ser uma voz dissonante. Você tem medo de falar, fazer, até mesmo ser algo ou alguém, né? Com quem os outros não concordam. Quem? A família, em especial mamãe. Mamãe como foi internalizada por você, não necessariamente como ela é. Por que eu tô falando como ela é? Porque eu tô falando dela como arquétipo.
tá? Independente da sua mãe biológica estar viva ou não, tá? Por que eu tô falando mãe biológica? Porque às vezes, né, a mãe que criou é outra, né? Vamos pegar essa ideia da mãe adotiva, da mãe de criação. Ela também é um arquétipo, né? Ela foi internalizada por você de uma forma, não necessariamente é a mulher que você tem ou tinha diante dos seus olhos, tá? Então você tem medo de contrariar uma mãe. É basicamente isso, tá? E isso vem colocando você num lugar muito pequeno, num lugar de pajem, né? Vem levando você para as dores da criança interior. Uma criança interior que não teve tudo, né? E embora a gente saiba que possa sim existir um contexto social por trás disso, né, envolvendo classe social, envolvendo uma série de outras questões, tá? A gente sabe que a gente está inserido num sistema que é injusto, não estou querendo dizer que não é, certo? Mas ele é um sistema com o qual o coletivo concorda. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes os despertos, vocês sabem que eu detesto esse termo, mas eu vou usar. Os despertos, eles falam da Matrix como se ela fosse o inimigo, como se ela fosse algo a ser combatido. Mas se você enxerga dessa forma, você continua alimentando, você continua dando energia para ela. Ela só está no lugar de antagonista, tá? Para que você seja o protagonista da sua vida, você tem que se tornar capaz de ser esse protagonista em qualquer ambiente. Esteja você fora da Matrix ou dentro, não interessa. E aí, como que você faz isso? Você vai ressignificar a sua história de perdas, de coisas que você não teve, né? De algo que faltou na infância, até mesmo de material. E estou falando aqui de situações trágicas, de situações de penúria para muitos, tá? E a gente sabe que isso é comum no planeta. Não vamos nem romantizar, nem normalizar as coisas que acontecem. Essas coisas têm que ser reconhecidas. A gente tem que olhar, reconhecer, para que elas deixem de existir. Não é fazendo vistas grossas que vai deixar de existir. Mas você precisa dar um salto quântico. Esse salto quântico está representado aqui por esse salto entre o 5 e o 10 de hoje, tá? E não vamos usar de discurso aí de meritocracia ou discurso aí dos coaches da vida. Eu vou pedir o que o seu campo quer. Eu vou pedir a verdade, tá? Qual a melhor forma para você dar esse salto quântico? Quem vai me responder é o seu campo, tá? Não vou ficar presa a nenhum discurso que a gente aprendeu, tá? O As de Copas, ok. Que é ótimo. O campo de vocês não poderia ter me dado uma resposta melhor, tá? A gente cai num clichê de novo. Aqui no fundo do deck é sacerdotisa. É como se você já soubesse disso que eu vou falar, né? Você já sabe dessa verdade que eu vou falar, mas você precisa de alguém, você precisa de uma sacerdotisa. Oi, prazer. Você precisa de uma para falar, né? Então tá. O que que acontece?
É a mensagem que todos os avatares já nos deixaram. O que é o Ás de Copas? O Ás de Copas é o amor. Você precisa amar a sua história, amar você, a sua criança interior, o seu passado, as questões trágicas. Você vai dizer, mas nossa, mas como que eu vou fazer isso? Não é que você vai concordar, não é para você concordar com nada. Não tenta se aproximar disso através do mental, você não vai conseguir. Tenta se aproximar disso através do coração. Você vai dar o salto quântico a partir do momento em que você se ama. A partir do momento em que você se valoriza, a partir do momento em que você não aceita mais migalhas da vida. Ah, olha, eu reconheço minha história, eu venho de tal origem, né? Aconteceu isso, eu sei que foi assim, isso me formou, me tornou a pessoa que eu sou hoje, tá? Sou grato pela minha história, porque se não fosse a minha história, eu não seria quem eu sou. Ok. A partir de hoje, a partir de agora, eu escolho me amar. Eu escolho não aceitar migalhas. Eu escolho me valorizar. E você vai escolher se valorizar a partir das pequenas coisas. E você vai se valorizar em todos os níveis. Você recebeu aqui naipe de ouros para ilustrar esse salto quântico, mas na verdade você vai poder vivenciar isso em todas as áreas da sua vida. Pode ser que você comece a ver sinais no material? Sim, só um instante que a minha gata tá aqui, eles ficam mexendo eles sobem na mesa, balança a mesa, mexe no tripé. Vamos lá. Embora tenha vindo como naipe de ouros, e isso vai ser possivelmente, né, potencialmente representado, as finanças podem ser a primeira área onde você veja essas mudanças, isso vai se alastrar, tá certo? Vai se alastrar para toda a sua vida, a ponto de você poder se tornar de fato o rei de copas. E um rei de copas vivendo a própria luz, né? Vivendo esse bem-estar emocional, à vontade com quem ele é e com a própria história. Eu vou pedir mais informações para ver se tem mais algo que precisa ser dito, mas eu acho que era isso, tá? Isso é o que está disponível para você. Quando a gente fala de memórias, não tem como não pensar no Ho'oponopono, né? Então, super recomendamos a prática do Ho'oponopono para aqueles que não praticam. Você pode, eles estão dizendo para mim assim, não necessariamente você precisa fazer o Ho'oponopono para uma pessoa ou para uma situação do passado, se nada te ocorrer, tá? Pode ser que para alguns de vocês venham algumas lembranças aqui agora durante a leitura, né? Lembra de alguém, vem alguém à mente, vem uma situação à mente, aí você já sabe que é para limpar essas situações, tá? Mas se não vier nada e você ainda estiver se sentindo incomodado, você achar que tem algo a ser feito de fato, você vai fazer Ho'oponopono para você. Porque, na verdade, o Ho'oponopono é para você. Você está fazendo uma petição para o divino que está dentro. Então, você está fazendo uma petição para o eu sou, tá? Você está fazendo uma petição para você mesmo. Se você ainda não entendeu como é que o Ho'oponopono funciona. Você está promovendo cura das partes. Você é uma parte. E aí, você se coloca, fala seu nome. Vou pegar um nome aqui, Diogo, tá? Um nome que veio à cabeça. Nem sei se tem algum Diogo aí vendo. Se tiver, oi.
Diogo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, tá? E vai fazendo, certo? Vai fazendo. Tá. Cavaleiro de Ouros, quatro de paus, dois de paus, o rei de espadas, carro, amantes e a imperatriz, certo? Esse rei de espadas aqui, ele pode ser você, tá? Ou ele pode ser uma outra pessoa. Ele tem para mim aqui a energia do antagonista, certo? O antagonista, aquele que, né, vai entrar num combate com você, tá? Eu tô entendendo que para a maioria é como uma parte de você mesmo. Por quê? Essa proposta aqui do Ho'oponopono, ela vai demorar a dar resultados, tá? Eu não tô falando isso para desestimular você, não. É porque tem questões muito profundas para serem acessadas. Você tem que ter fé, você tem que persistir. Você vai vencer. Não só como pessoa, você vai vencer nessa empreitada, mas você precisa ter essa visão. Você não vai poder exigir resultados rápidos. Muitas vezes as pessoas desistem de técnicas, de curas, etc., porque não estão tendo resultados rápidos. A gente está numa sociedade muito imediatista e a gente está numa realidade em que a gente já tem gerações, já podemos falar no plural, né? A gente já tem gerações que nasceram num mundo muito imediatista, tá? Que não é o caso de quem é millennial, quem é geração X, quem é baby boomer, né? A gente nasceu num outro planeta, sabendo que existe um tempo para cada coisa, mas a gente já tem aí gerações mais jovens que querem tudo para agora, né? Porque tudo tá ao alcance de um botão, né? Mas isso não vai rolar com o Ho'oponopono, ok? Você vai ter resultados grandiosos no sentido de manifestar uma nova realidade mesmo, manifestar um novo ser. Para alguns de vocês, essa manifestação também vai representar uma nova história amorosa ou uma renovação, né, de uma história amorosa que já existe, e também vai representar a parênteses, também pode representar filhos e gravidez para alguns, e fechando parênteses, você numa nova casa. Essa ideia da nova casa, ela pode ser literal, tá? Mas não necessariamente. Mas se for preciso você mudar de ambiente para você se sentir mais em casa num determinado imóvel, assim será, tá? Se isso já estiver nos seus planos, você já sabe.
que eu tô falando de planos não é necessariamente algo concreto para agora, não. Pode estar nos planos daqui, tá? É uma coisa que você está projetando. Tô falando também das projeções. Então, você tem sinais, você vai ver a vida financeira melhorar, você vai ver avanços nos relacionamentos, perspectiva de mudança de casa. E aí, para quem quer filhos, né? Filhos. Se você não deseja filhos, você pode aproveitar essa energia num sentido criativo, num sentido de projetos, né? De você colocar a sua energia criativa em algo que você quer que o mundo veja, né? Uma coisa que vai sair de você, não vai ficar só para você. Vai ser aproveitado por outras pessoas, né? Uma criação, certo? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que é o que você quer. Não está acontecendo ou está acontecendo com ruídos porque você está dando voz às suas memórias. É como se elas... como não? Elas estão vivas, né? Elas não deixaram de existir. E não é só uma coisa de, vou botar as memórias lá na gavetinha. Não tem essa história de botar na gavetinha, não. Elas dão um jeito de serem vistas, tá? É questão de superar mesmo. E você superar através da energia do amor. Interessante, você tirou Manás. Mensagem dessa carta, né? Ponto de partida, ego, inteligência, evolução, sociedade, ambiguidade. Aqui existe um destaque para essa palavra que eu acabei de usar, mundo. Você vai criar algo que vai sair de você e vai ser aproveitado por outras pessoas. Você precisa também sair de si. É importante que você esteja voltado para esse auto-amor agora, tá bom? Mas também é importante que você se lembre que você não está aqui no planeta só por sua causa. Tem algum legado que você precisa deixar? A vida não faz sentido sem a sua conexão com as outras pessoas, tá? Então você precisa de algo. Na verdade, você precisa estar bem para que o mundo esteja bem. Você está entendendo? Tem um toque altruísta aqui, tá? Mas não adianta tentar fazer gambiarra. Você partir pro altruísmo primeiro. Não, não vai funcionar, tá? Vai partir de você, vai partir de si, do Deus interior. E aí você vai projetar para o lado de fora, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.